Boa noite. 20h29 para mim. Então vamos lá. Ah, não botei o nome da live. Ah, deixa assim. Depois a gente vai falar. Ups. Boa noite. Tudo bom, Douglas? Vamos te colocar aqui, né? Vamos ver como é que eu faço. Você não tem pedidos. Vamos ver aqui. Fala aí, meu jovem. Boa noite, mestre. Tudo bom? Tudo na santa paz. Prazer em te receber eu dessa vez, em vez de ser recebido. É bom demais falar. O áudio tá bom aí? Tá tribom. Que bom. Muito, muito bom. Beleza. Ó, já temos gente entrando. Bora. Muito bem. Vamos só dar mais uns minutinhos, entrar um pouquinho mais de gente. Tamo junto. E Ó, hoje o nosso assunto é mercado de trabalho, né? E por que eu te escolhi, né? Não te escolhi por acaso, né? Eu te escolhi porque tu é de uma área que, né, a gente não ouve falar, né? é. Mesmo dentro da fisioterapia, né? Então eu acho que era legal a gente ter, né, trazer esse tipo de coisa, né? Tu fala de forense, eu falo de raciocínio clínico, né? E os dois, na verdade, tu ouve falar muito pouco. Né? O raciocínio clínico, eu acho que ele permeia toda a área, né? Não tem como, tu precisa. Mas existem determinados nichos de mercado que simplesmente são totalmente desbravados. Né? Não, aliás, totalmente não desbravados. Né? Tanto que eu cheguei até ti por uma colega. É. Né? Eu sabia que fisioterapeuta podia fazer perícia, mas a palavra fisioterapeuta forense eu nunca tinha ouvido. O pessoal E aí eu confunde falei, muito a fisioterapia forense com perícia. Hoje a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A fisioterapia forense é exatamente. maior que a perícia. Todo mundo conhece a perícia porque a perícia é mais divulgada. Tem aquela coisa do glamour, que é ser o perito e tal, né? É. Mas a gente sabe que a forense é muito maior que isso. Uhum. Boa noite, Mas a povo! gente. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Gina Quitéria, boa Entrou noite. Tudo bastante gente. bem? Júlia Maju. BBBBBN61. A Valdirene tá aí. Uhum. A Val Isso tá aí. aí também, que eu vi. Ó, o Iago. Sucesso. Esses eu conheço. Obrigado. Ó, Boa dupla noite a boa. todos. Tá certo. É, criador e criatura. Ai, ai. Muito bem. Então, olha só, né? Claro que nós vamos falar aqui também de fisioforense, porque é uma área de mercado pouco explorada, mas eu acho que a gente pode extrapolar isso, né? Claro, vamos falar Porque... Oi? Vamos falar de como o fisioterapeuta pode se Exatamente, e o reinventar, né? povo pode mandar, o povo pode mandar sugestão também, mas isso aqui, o que tu acha, o que tu fala, é bem aberto, tá? Eu e o Douglas estamos aqui online, né, dividindo a tela, mas vocês participam direto, sem problema nenhum, Bora. tá? É bem aberto o negócio. Isso aí. E o tema escolhido, porque todas as terças-feiras eu faço essa live, né, sempre às 8h30, normalmente eu falo de raciocínio clínico. Outras vezes eu falo de empreendedorismo, né, para o fisioterapeuta, e é por isso que essa questão de mercado, né, eu acho que ela é muito importante. E isso se trata pouco, aliás, isso não se trata na formação do fisioterapeuta.
E isso faz com que a gente tenha, vou usar das tuas as minhas palavras, aquela síndrome de vira-lata. Porque a gente sai sem saber empreender, né? A gente sai totalmente desgovernado com relação a isso. E demora muito tempo e tu fica naquela coisa assim, eu me dedico para o atendimento, eu me dedico para o meu negócio, mas qual é o meu negócio? Como é que ele é? E é feito tudo aos trancos e barrancos, né? Então, eu acho que essa questão de discutir mercado de trabalho do fisioterapeuta, eu acho que é importante e que a gente precisa fazer essa discussão com as mais variadas áreas dentro da fisioterapia. Hoje a gente sabe que... Primeiro, boa noite para quem chegou agora, para quem está chegando. Pega ali, manda um aviãozinho para os teus coleguinhas aí, porque... não vale... Não vale, tu trouxe torcida de casa, né? Aqui, tem torcida de casa que eu tô vendo aqui. Porque é muito importante falar de mercado de trabalho e empreendedorismo na fisioterapia, porque hoje a gente vê assim, a gente sabe que 15% do sucesso de um profissional vem da parte técnica. Ele pode ser excelente tecnicamente, mas se ele não souber vender o seu trabalho, se ele não souber se posicionar na sociedade, se ele não tem que ser bom, ele também tem que parecer ser bom, ele não vence. Então, o fisioterapeuta, a gente sai da faculdade e ao longo de 4 ou 5 anos, na minha época era 5 anos, hoje está 4, enfim, você fica extremamente focado na parte técnica. Quando tu sai da faculdade, tu fica focado em buscar um emprego, né? O garantido que a gente fala. E esse lugar ele está bem concorrido. E mesmo que você consiga se posicionar, talvez você, como você está trocando um tempo por dinheiro, você não é bem remunerado por isso, né? Então, saber navegar no mercado é fundamental para o fisioterapeuta hoje, sem dúvida. Eu vou te dizer o seguinte, eu estou escrevendo um livro de raciocínio clínico, e para eu falar do raciocínio clínico, eu tenho que falar da formação do fisioterapeuta. Né? E por ter convivido tanto tempo dentro desse ambiente acadêmico, foram 18 anos, nesses 18 anos eu passei, na fisioterapia, eu passei por 3 ou 4 revisões, 3 revisões curriculares e a construção de um currículo novo. Né? Então eu tenho 4 currículos feitos com a minha participação. Mas isso não é muito diferente de instituição para instituição. E aí que vem minha crítica. O fisioterapeuta, hoje em dia, ele é formado para atender o SUS. Está escrito nos projetos políticos pedagógicos, né, das instituições. É voltado para o SUS. Isso significa o quê? Que a gente está formando fisioterapeutas para serem funcionários públicos. Então, não existe uma questão voltada, né, diretamente para que o cara consiga entender primeiro como que ele vai se portar no mercado. Qual é a função dele? Né? Por quê? Porque quando tu tem uma atividade que ela é pública, primeiro, tu não precisa te preocupar. Por quê? Porque está lá pingando. Né? Mesma coisa, por exemplo, vou fazer a crítica para mim, durante 18 anos eu também tinha lá pingando, né? Dia 5, dia 20, dia 5, dia 20. Né? Mas quando tu é funcionário público, né? Isso acontece também. E aí vem aquele negócio que a gente aprende a duras penas, que é o quê? O quanto tu te vende. E por quanto tu te vende. E aí, como tu é treinado para que tu atenda o SUS, primeiro, né? E aí não é nada contra o SUS, o que eu vou falar aqui. Né? Mas, assim, a propaganda do SUS, ela é contraditória, porque todo mundo é a favor do SUS, mas ninguém quer pagar o que o SUS paga. Ninguém quer receber, desculpe, o que o SUS paga. Né? Então, existe uma contradição entre isso. Né? E o cara que é recém-formado, ele cai nisso. Por quê? Porque ele não teve uma formação, né, capaz de mostrar para ele que existe um mercado muito maior. Ele aprende. E eu acho que assim, muitos aprendem até bem rápido. Mas ele não tem esse preparo. Ele aprende por tentativa e erro. Eu acho também que é preciso
fisioterapeuta, ele precisa também, quando ele está na faculdade, ele tem que aprender a ser disruptivo, de fazer diferente. Porque se ele for igual, ou ele for na média que todo mundo, ele vai ganhar da média para baixo. Então, assim, a preparação da pessoa na faculdade, sendo um excelente aluno, sendo um profissional, aliás, sendo um acadêmico já com postura profissional, são outros 500. Em 2018, foi uma época onde teve algumas mudanças nas normas e houve uma corrida, assim, eu sou fisioterapeuta do trabalho, teve uma corrida, assim, para as empresas para arrumar as suas questões documentais. E eu convidei 2 fisioterapeutas para trabalhar comigo que não fecharam comigo porque eles eram muito viciados em alguns tipos de comportamento que não se alinhavam à minha cultura profissional e principalmente da empresa que eu vinha desenvolvendo. E o que eu fiz para poder... eu precisava de alguém para me ajudar a trabalhar. Na época, eu fui na FSG, que é a Faculdade Serra Gaúcha aqui, e eu conheci o coordenador na época. E eu disse para ele, cara, quem é o teu aluno mais destaque, assim, o melhor, aquele top, assim, aquela pessoa que está fora da curva mesmo? E aí ele disse, cara, eu tenho um aluno aqui que o cara é fenomenal. Aí ele me apresentou esse aluno e a gente começou a conversar e tal. E eu expliquei o trabalho para ele, disse para ele que eu ia dar todo o meu conhecimento para ele, que ele ia ter tipo uma mentoria comigo para entender dessa parte de ergonomia. E esse cara se destacou, assim, ele é um excelente ergonomista hoje, né? Um fisioterapeuta que atua na saúde do trabalhador. Então, assim, às vezes a oportunidade aparece, mas o cara tá ali, né? Não leva muito a sério, tanto faz, depois eu vou ver, né? Depois que eu me formar, eu vou descobrir o que eu vou fazer. E, cara, na verdade, eu queria que na minha época tivesse lives, assim, para eu sentar e ouvir 2 profissionais que estão aí, né, 20 mais anos no mercado, me dizendo, eu queria ter começado há 2 anos atrás, em vez de agora. Exatamente. Então, Só que eu estava dentro do ambiente acadêmico, e dentro do ambiente acadêmico, tu está muito preocupado com a questão do teu currículo. Mas o currículo na questão acadêmica não é o currículo de prática. Por exemplo, assim, eu tenho formação em Maitland, tenho formação em Barragás, entende? Não, quantos artigos tu publicou? Então, são coisas diferentes. Né? E aí, quando tu cai eu voltei para o mercado, na verdade, né? Porque eu fui durante 18 anos, tinha um paciente que outro, mas eu, né, era professor, basicamente. Então, eu voltando para o mercado, eu vejo carências que a universidade deixa. E a universidade deixa muito furo. Mas eu acho que, inclusive, isso é o papel dela. Ela não tem como abarcar tudo. Não tem como abarcar tudo. Mas eu acho que tem coisas, e essa questão, por exemplo, do SUS, né, de formar um profissional voltado para o SUS, eu acho que isso é um furo. Por quê? Porque o serviço público ele não tem lugar para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo. Ele é finito. Ele é finito. Não, mas tem um município lá. Tudo bem, mas só que as pessoas não se deslocam para os municípios do interior, elas vêm para os centros, para os grandes centros, que é onde tem a maior parte da população e que precisa de mais atenção. E tem outro detalhe, né? Se você for médio, cara, esquece, né? Você vai sair da faculdade, você vai morrer fazendo concurso e não vai passar. Exatamente. E aí, tua profissão vai fazer concurso? Não, né? Não dá, cara. Infelizmente. Mas, assim, o mercado, ele vem a muito... Bom, eu cliniquei até 2010. Depois de 2010, eu fui fazendo uma transição de carreira e fui indo em direção à fisioterapia forense. Mas, assim, o mercado, ele desde aquela época, ele sempre busca diferenciação. Sempre. O cara que é diferenciado em alguma coisa, ele ganha melhor, ele fatura mais. Em 2005, foi a primeira... 2004 para 2005 foi a primeira vez que eu tive contato com Pilates. Eu conheci uma fisioterapeuta que fez essa especialidade fora do país,
E quando ela trouxe assim o conceito de fazer os exercícios na mola, no barrel e tal, no Cadillac, os caras chamavam ela de louca. Quem é que vai fazer exercício com mola e deita e rola e respira e faz... esqueci o nome daquele exercício lá que testa o abdominal e que falava em core, chamava de louca. De que não ia colar, de que isso era uma modinha, que pé. Cara, e olha só, 10 anos, 17, sei lá, anos depois, o negócio... Agora, na época, ela fez muito dinheiro com isso, cara. Ela atendia, cobrava sessões particulares para atender o cara ali e tal, se diferenciando, atendendo um paciente por horário e tal. E depois o que aconteceu? Hoje, o Pilates, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o valor porque virou commodity, né? Todo mundo faz Pilates, até o enfermeiro faz Pilates, e aí o valor tanto faz, né? O cara não tá nem aí. Então, eu sempre digo para qualquer... Quando eu falo em fisioterapia forense, às vezes a pessoa diz, mas... Ou até parece uma caixinha para mim essa semana. Mas isso aí eu nunca ouvi falar. Aqui, na minha cidade, não tem ninguém que trabalha com isso. Que ótimo! É aí que tá o pilão. Aí que tá o pilão. Quem chega primeiro bebe água limpa. A Michele, lá em 2008, cara, ela começou dentro da clínica que eu trabalhava, sublocando o espaço. Em questão de 1 ano, ela já tinha o espaço dela, e ela instalou lá, e depois ela abriu uma filial, e depois ela, por livre espontânea vontade, foi embora de Caxias, foi para Porto Alegre, e está lá muito bem, obrigado. Uma mega carteira de cliente. Por quê? Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente tem que estar preparado também para ser disruptivo, né? E também, assim, às vezes, dentro da faculdade, o acadêmico, eu sei... Eu tive mestres e tive simples professores. Eu fui da época que os caras falavam para mim que eu precisava de um atestado médico para começar o atendimento fisioterapêutico. Eu saí da faculdade pensando isso, lá em 2013. Putz, e agora? Né? Sim, então, além precisa de uma indicação. Então, o acadêmico hoje ele tem que ter um pensamento crítico. Né? Ele tem que ouvir o professor dele, é o cara que está ali e tal. Mas ele já tem que olhar, ter uma visão macro da coisa, assim, né? Então, eu acho que o acadêmico ele tem que estar preparado para sair e olhar de uma forma macro e não pegar uma verdade absoluta lá que ele aprendeu na faculdade e trazer isso para a vida real, porque ele vai dar na trave, né? É que se tu olhar para todas as profissões, tá? Todas as profissões, elas formam o quê? Elas formam pequenos empresários, empreendedores. Não interessa se tu é engenheiro, não interessa se tu é médico, não interessa se tu é psicólogo, não interessa se tu é arquiteto. Tu tem a capacidade de trabalhar para ti. Tu tem esta possibilidade. Só que eu vejo que a formação, e aí especificamente nossa, né, ela não trata disso. Não. E quando trata disso de uma forma, parece que é crime. Né? Por exemplo, assim, parece que é crime tu falar em dinheiro. Não, porque tu tem que atender por amor. Não, né? Não dá. Não dá. Então, esse eu acho que é o pecado, né, na formação do fisioterapeuta, quando joga ele para dentro do mercado. Por quê? Porque ele não sabe precificar. Ele não sabe nem como abrir a clínica dele. Ele tem que ir tateando, né? Ele não tem uma noção básica de como abrir a clínica dele, o que ele precisa, o que ele não precisa. Só um pouquinho, desculpa. Tocou aqui um telefone. Né? Alguém está te procurando. Questões... cobrança. Então, são coisas que a universidade ela tinha que dar um mínimo de condição para que o cara recém-formado conseguisse saber o que ele precisa fazer e escolher o caminho que ele tem, porque o caminho que ele sabe o caminho que ele quer. Por quê? Porque o cara que quer ir para o hospital, ele está se direcionando para o hospital. Ele faz o resto. Bom, na minha época, eu me formei em 2000. Eu me formei em 1996, certo? E me formei no IPA. Vou dar o nome aos bois. O que acontece? Por que eu disse vou dar o nome aos bois? Porque na época que eu me formei, se eu colasse num professor,
certo? Porque eu gostava dele, gostava do que ele falava, gostava da área dele, né? Parece que os outros professores perdoavam a gente e passavam a mão. Então, por exemplo, assim, na minha formação, eu gostava de neuro. E eu colei no professor de neuro, e todos os meus estágios foram em neuro. E isso significa o quê? Que o cara lá de pneu não me incomodava. E eu passei sabendo o mínimo de pneu. Tanto que eu digo, olha, eu consigo fazer o paciente não morrer. Tratar o cara eu não consigo. Eu consigo manter o cara vivo até chegar alguém que sabe tratar. Por quê? Porque não me foi cobrado isso. E hoje em dia, isso é uma coisa boa da universidade. Ela te forma realmente um generalista. Ela te forma realmente um generalista. Porém, né, ela não te ensina a usar a tua profissão para te promover. Não só montar o teu negócio, mas também te promover. E aí vem, né, o outro passo, né, que eu vejo nas tuas caixinhas. Né? Como é que eu faço para conseguir advogados? A mesma coisa vai servir, como é que tu consegue ter clientes? Eu não chamo mais de paciente, eu chamo de cliente, porque realmente eu estou vendendo alguma coisa para ele, e parece que quando a gente fala em vender, meu Deus, dentro da universidade, inclusive, tu não pode falar em vender, tu atende. Não, tu vende um serviço, tu vive disso, eles te dão dinheiro por isso, tu produz dinheiro com isso, então, né? Mas tem algumas coisas que parecem assim, uma cultura muito forte em relação a isso. E parece que isso passa, né, de geração para geração. Essa questão da venda, quem é meu aluno sabe que a primeira coisa que eu faço no curso é quebrar essa crença do vender ser feio, do vender ser uma coisa inaceitável e tal. Eu prego que vender é um ato de amor. Porque quando você vende o seu serviço para o seu paciente, e ele compra o seu serviço, e por algum motivo ele tem uma dor ou uma limitação funcional, e a partir do teu trabalho ele começa a ter uma vida social que ele não tinha, ele começa a se abaixar para poder pegar o filho no colo, o cara começa a voltar a praticar o esporte que ele não praticava, cara, isso é um ato de amor. Vender é um ato de amor. Só que existe também uma linha muito tênue que o fisioterapeuta, agora que eu trabalho com educação também, além do meu trabalho com fisioforense, como eu vendo curso, eu vejo o ranço que o fisioterapeuta tem com isso. Mas o cara diz, um vendedor de curso. Meu, não tô... Você pega essa, cara. O universo é implacável. Você atrai o cliente que você é. Se tu é um cliente xarope, tu vai atrair cliente xarope. Então, assim, se você acha que vender é chato, é feio, enfim, você vai atrair pessoas que, quando chegar perto de você, ela vai ter o mesmo comportamento. Então, assim, vender, cara, é um ato de amor. É você oferecer o seu talento, a sua habilidade para melhorar a vida de alguém. Então, hoje, quando eu ofereço aos meus alunos a oportunidade de trabalhar com fisioterapia forense, é porque eu quero que eles tenham a vida que eu tenho hoje, com as liberdades que eu tenho hoje e tudo mais. Então, assim, o fisioterapeuta precisa também entender que quando alguém oferta alguma coisa para ele, ele tem que absorver aquilo, entender se faz sentido para ele ou não. Se faz sentido, ele acolhe. Exatamente. Se não faz sentido, deixa passar. Agora, criar ranço com isso faz mal, né? Faz mal para o próprio ambiente, para ele ali, e ele vai atrair o quê? O cara também que quer pechinchar, o cara que quer pedir desconto, o cara que nananã, entendeu? Então, assim, nós precisamos desmistificar isso, e uma empresa, por mais que você seja um consultório, que você trabalhe sozinho, você é uma empresa. E uma empresa sem venda morre. E uma empresa que não cresce, uma empresa que não está crescendo, está morrendo. Então, hoje, o fisioterapeuta precisa investir em conhecimento de venda, marketing, oratória. Esses conhecimentos, essas habilidades, ele tem que desenvolver para que ele possa se destacar. Senão, ele vai ser mais um no meio da manada. E aquele que é mais um, ele não tem valor. Né? Aí vocês vão brigar por preço. Né? Hoje o arroz, o pessoal briga por preço.
Ah, qual é o arroz Claro. melhor? Tá. Uhum. O que os caras fizeram? Deram uma gourmetizada e conseguiram tirar dessa E essa, por commodity exemplo, café. é a minha crítica atual, por exemplo, com relação ao Pilates. Todo mundo acha que eu não gosto de Pilates. Porque eu chego aqui e o que eu uso como exemplo é o Pilates. Hoje em dia todo mundo faz Pilates. Onde está o valor agregado disso? Onde tu te diferencia dos outros? Certo? Por quê? Porque isso acontece também nas universidades. Tu vê que tu fala muito do teu curso, eu falo da universidade. Né? Em função do quê? Por que tem renovação de currículos? Por que se refaz o currículo a cada 5 anos? Os cursos são de 5 anos. Né? Existe uma competição de mercado onde, quando um muda, o outro tem que mudar. Né? E as pessoas acham, né, que quando se formam, o fulano tem Pilates. Aliás, eles nem esperam mais se formar para fazer o curso de Pilates. Porque não precisa, não tem um domínio, não tem uma necessidade de graduação, né? E aí tu cai no mercado como todo mundo. E aí eu pergunto, o que tu faz diferente? Porque a primeira coisa que o fisioterapeuta, quando se forma, ele coloca lá, Pilates. Tudo bem. Na minha época, certo? Quando eu comecei a atender mesmo de forma regular, porque quando eu me formei eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, depois voltei. Né? Eu comecei a tentar atender de forma regular em 1998. Naquela época, era o curso do Suchar. Né? Era o RPG, Reeducação Postural Global. Se tu não tivesse aquilo, tu estava fora. Né? E aí, eu era gestor de uma clínica. Né? Então, eu atendia e fazia toda a gestão de uma clínica. Trabalhei lá durante 11 anos. E volta e meia me ligava. Eu tô indicado a fazer RPG. Tu faz RPG? Não, não faço. Mas eu faço as mesmas coisas que ele e tenho os mesmos resultados. Porque se tu pegar qualquer técnica, certo? A não ser que tu esteja falando quando eu estou falando de técnica de movimento, tá? Não estou falando de técnica de eletroterapia, né, ou de estética. Estou falando com o trabalho básico do fisioterapeuta, que é o movimento. O que tu precisa? Anatomia, fisiologia, cinesioterapia, bioquímica e biomecânica. E isso a universidade dá. É só tu pensar. O próprio Pilates, ele estava preso num campo de concentração e resolveu se exercitar. Daí saiu a técnica dele, que depois ele expandiu e assim por diante. Né? Mas aí as pessoas, né, logo que se formam, existe uma insegurança. Eu preciso ter paciente, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E cai daí justamente nisso. Vou fazer o que os outros fazem. Tá lá, tem um monte de gente fazendo, deve estar certo. E aí tu cai realmente num mar, né, de coisas como eu usar a palavra medíocre, mas as pessoas iam entender que eu estava depreciando, quando medíocre significa que tu está na média, né? É. Tu não está nem acima nem abaixo, né? E isso significa o quê? Quando tu está na média, significa que tu não consegue cobrar mais. Tu entra na guerra de preço. E aí tu vai ganhar pelo quê? Pelo volume. E quando tu entra para ganhar pelo volume, significa que a tua qualidade vai cair. Não tem como ser diferente. Com certeza. Essa questão do Pilates, o RPG eu passei por isso também. Eu fiz o curso em 2004 e o RPG foi muito bem. Foi muito bem remunerado, assim, tinha bastante. Até 2008, quando veio o meu inferno astral, porque os convênios começaram a pagar RPG, né? Aí no momento que o convênio começa a pagar, você foi, boi com a corda. Aí eu migrei para acupuntura. Aí na acupuntura foi muito bom também. Até ali 2010, 2011 eu fiz bastante acupuntura, mas aí também o convênio pagava. Começou aquela guerra com o médico. Então, assim, o mercado vai levando a gente para essas oportunidades, mas a gente tem que se posicionar de forma diferenciada, né? Para poder cobrar mais. Senão... E agora você estava falando sobre currículo e tal, eu acho até que no meio acadêmico isso faz toda a diferença, nas contratações fazem toda a diferença. Mas eu nunca vi um paciente me pedir qual que era a minha formação.
Eu nunca tive assim, um Perfeito. paciente chegar para mim e dizer assim, cara, qual é? Tu é pós-graduado? Não, o paciente, pega essa, o paciente ele quer saber o problema que você resolve para ele. Qual que é o problema que você resolve? Exatamente. Se ele está urrando de Uhum. dor. Se você, e isso foi um grande diferencial meu na época, quando eu clinicava, eu nunca cobrei do meu paciente por técnica. Hoje eu vou Sim. usar o RPG, tu paga 50. Hoje eu vou usar a acupuntura, tu paga 150. O meu atendimento na época, se eu não me engano, eu cobrava 70, entre 70 e 100 reais, agora não lembro. As acupunturas eram 100 reais, mas quando o atendimento era clínico, eu cobrava um pouquinho menos. E o cara me perguntava, o que você vai usar em mim? Eu digo, eu vou usar o que for preciso para tirar a tua dor. O que eu vou usar não interessa. Você quer ser sem dor? Quero. Beleza. Então, assim, hoje, isso era uma questão, era uma diferenciação, porque o próprio paciente saiu da minha clínica, lá do consultório, dizendo, puxa vida, melhorei. O que ele fez? Cara, ele faz um monte de coisa lá. Ele começou fazendo tipo uma massagem em mim, depois ele me botou fazer uns exercícios e no final relaxou com a acupuntura e eu saí novo. Esse é o feedback que tu precisa e que vai te diferenciar. Porque o paciente que te Exatamente. indica você, cara, nossa, meu, faz toda a diferença, né? Faz toda a Uhum. diferença. E Hoje ainda tem um problema, né? Que antes não tinha, cada vez, né? Deixa eu ver, 2008. 2008 é quando começou, eu acho, né? Que é o Google. Ninguém chega mais para ti sem ter passado no Google antes para saber o que dá. Só que se fosse assim, se o Google te ensinasse alguma coisa, tu não precisa fazer faculdade. é, Mas o paciente ele está no direito dele. Eu acho que ele tem que sim, ele tem que chegar com algum tipo de informação. Só que daí entra a tua formação, a tua capacidade de conseguir fazer a leitura para ele daquilo que ele viu. é. Eu costumo dar o exemplo. Uma paciente, até ela faleceu sexta-feira agora, mas eu atendi ela desde fevereiro, 4 AVCs, 2 infartos, mastectomizada, traqueostomizada, colostomizada. Bom, enfim, ela era uma sobrevivente. E os filhos muito contentes porque os AVCs dela iam se recuperar por causa da neuroplasticidade. Que eles viram no Google. Porque eles viram no Google. É. E aí eu tive que ensinar para eles o que era neuroplasticidade e mostrar para eles que, né, e eu uso isso aqui também, né, para mim neuroplasticidade é o Papai Noel. Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém nunca viu ele. Né? Tu vai ter ele lá, numa criança que está ainda com o sistema nervoso em desenvolvimento, está melinizando, tudo bem. Né? Mas uma pessoa de 84 anos, não tem como. Mas o paciente chega com isso, e os familiares chegam com isso. E aí entra o teu papel como profissional de educar essa gente. Tu precisa educar essa população. Né? E isso também é um diferencial. Tu tem que te diferenciar no mercado de trabalho, porque tu tem que dominar a área que tu está atendendo. Por isso, por exemplo, que eu não me aventuro na área pneumofuncional. Porque eu sei a fisiologia, mas as técnicas não são comigo. Certo? Mas o profissional que... Então, eu quero me diferenciar, e eu me diferencio no meu nicho de mercado que eu escolhi. Né? Que é com o idoso. Atualmente eu trabalho só com idosos. Então, dentro dessa área, eu tenho que dominar aquilo. Se está fora, bom, ó, eu vou indicar para alguém. Né? Mas quando tu cai no mercado de trabalho, se tu for fazer a mesma coisa que todo mundo, pronto, né? Tu vai brigar por preço e não por valor. Né? O valor que tu agrega para o teu cliente. Hoje tem duas coisas que elevam o nível, o teu nível e a tua autoridade como profissional. O resultado que você oferece ao paciente e a garantia também. Eu tenho um colega Uhum. aqui, que trabalha aqui, meu amigo das antigas, que continuou clinicando, um profissional sensacional, que ele tem uma garantia, digamos assim, ousada. Ele diz, a consulta dele
e o atendimento dele é R$250. Mas ele disse, se você não melhorar, você não paga. Eu garanto que você vai melhorar. Se eu te avaliar e eu souber exatamente o que você tem, eu garanto que você sai melhor daqui. E aí, se você sair melhor, você me paga, senão, não. Olha só que garantia ousada. O paciente pensa, caramba, Sim. eu não tenho nada a perder, estou urrando de dor. Se eu sair melhor, ok, pago, fico legal. Se eu não melhorar, Claro. não perco nada. Então, assim, claro, só que ele é um profissional, né, que não é aquela fisioterapia que nem deveria mais existir, do choquinho com lâmpada, né? E sim um profissional com um raciocínio clínico, né? Que analisa o cliente, analisa as condições físicas, encontra a origem da disfunção e trabalha focalmente naquilo para resolver, né? Então, a garantia, como é que eu vou dizer? A autoridade dele vai nas nuvens. E ele sabe, resolvendo, gerou resultado. O cara sai dali, a primeira coisa que ele vai falar, comentar com um familiar, Claro. ele, pô, o cara me ajudou em 3 atendimentos, eu fiquei novo, né? Então, cara, eu acho que o fisioterapeuta de hoje ele tem que se reinventar, cara. Ele vai ter que ir para esse lado aí de solução, né? De resolver, de dar resultado. Hoje as pessoas querem... a vida está muito acelerada. O cara não quer mais ficar fazendo atendimento, 20 atendimentos para ter uma melhoradinha. Não, ele quer... Segunda, quarta e sexta, às 16 horas, e tu vai lá e repete, e tu não vê mudança, mas tu continua insistindo aquilo, né? Os meus atendimentos, eles não são mais lineares. Por exemplo, né? Os meus atendimentos são a domicílio, tá? Eu trabalho basicamente com terapia manual. Uso um calor para preparar, mas é terapia manual, né? Calor ou frio. Eu faço a avaliação e faço uma intervenção. Na avaliação eu já faço intervenção e depois, né, no dia seguinte já faço uma intervenção. Né? Para quê? Para que eu consiga ter uma ideia. O primeiro dia é para ter uma impressão, o segundo dia é para eu ter a intervenção para ver qual é o meu impacto e depois eu começo a espaçar. Aquele negócio de, não, tu tem que fazer 3 vezes por semana. Eu não sei se ele tem que fazer 3 vezes por semana. Ele tem que fazer 3 vezes por semana se eu quero botar o dinheiro dele 3 vezes por semana no meu bolso. E aí já acabou a minha função, eu já não estou mais então agregando valor. Eu estou agregando preço. Vê que a gente sempre bate nesse negócio do preço. Né? Então, o fisioterapeuta precisa começar a entender que o trabalho dele não é uma sequência. O trabalho dele é uma consequência dos atos que ele toma, né? Das técnicas que ele usa, do raciocínio que ele fez para chegar na técnica que ele está usando. Por quê? Porque, cara, tu vê assim, atendimento de clínica do SUS, cara, aquilo é um matadouro, né? Parece um matadouro, eles entram por uma portinha e saem pela outra, né? E é tudo feito a mesma coisa. Isso é uma má propaganda, cara. Isso é o que quer se vender na formação, porque se tu está formando para o SUS, e é isso que acontece no SUS, tu só perpetua uma visão. E é por isso, por exemplo, que as outras profissões, principalmente os médicos, dizem, a fisioterapia não funciona. Por quê? Porque a grande massa é atendida desse jeito. Agora que você falou aí desse atendimento de SUS, né? Esse é uma das maiores objeções quando nós, fisioterapeutas forenses, vamos falar com o advogado, vamos falar com o juiz e dizer que a gente pode contribuir muito com o trabalho deles. Eles olham e pensam, caramba, o que um cara que me faz choquinho com lâmpada pode contribuir para o meu trabalho? Então a experiência que eles têm é muito ruim, né? A visão que eles têm da fisioterapia. A gente sabe que a fisioterapia é muito maior que isso, ela é muito mais, ela abrange N mercados, né? Mas o fato de ainda, na sua essência e na grande maioria dos atendimentos, e é onde esses profissionais têm contato com a fisioterapia,
a experiência não é boa, né? A experiência é ruim, É, infelizmente. quando eu falo isso, eu não posso demonizar totalmente o sistema que é atendido no SUS. Por quê? Porque existe também uma questão econômica envolvida. Sim. Existe, né, toda uma cultura em relação a isso, certo? E não só isso, essa população que se serve desse serviço, ela precisa, bem ou mal. Bem ou mal. Queira ou não queira, essa população precisa, né? Mas daí a pessoa se sujeitar, e quando digo a pessoa, é o profissional fisioterapeuta se sujeitar a isso, sem que ele tente mudar a sua realidade, aí que é complicado. É. Porque normalmente o fisioterapeuta que trabalha no SUS, ele trabalha só no SUS, ele não tem consultório. É. Né? Então ele se dedica só àquela área. O cara que hoje que tem clínica e consultório, ele se obriga a ter uma organização de negócio, né? Então, não Exatamente. adianta, cara. E não pode ser diferente. Não pode ser diferente. E não adianta, eu sempre digo isso para os alunos também, cara. Hoje você está morando no Brasil, tá? E não adianta você reclamar que tem que pagar imposto, porque é burocrático, porque... Aí, um monte de fisioterapeuta que aparece para mim, vou abrir um MEI. Cara, não existe MEI para fisioterapia, cara. Não é MEI, você tem um CBO, cara. O MEI são para atividades que não envolvem intelecto. São coisas mais braçais. Então, assim, o jeitinho já faz o negócio começar errado. Não adianta, cara, você tem que organizar o seu negócio. Você tem que ter, se você é autônomo, você tem que ter alvará de autônomo. E aí você tem que registrar o seu consultório no Conselho de Fisioterapia. Se você tem uma empresa, um CNPJ, aí você tem que ter o alvará da prefeitura, você tem que pagar 2 crefitos. Mas sim, cara, é a vida, é isso. Você é empreendedor. Empreender é matar um leão por dia. O que você tem que fazer? Você tem que faturar mais. E se você fizer a coisa certa, desde pequeno, começando pequeno, mais oportunidades vão aparecer. Eu lembro que na época que eu trabalhava, a clínica que eu estava, ela atendia vários convênios e, por acaso, teve uma licitação do SUS. E o fato dela estar literalmente toda organizada da forma como o edital pedia, fez com que ela fosse a única clínica da cidade capaz de absorver. E o valor era bem expressivo. Assim, pagava no começo, assim, para, digamos assim, era um volume, um aporte bem grande para a clínica, que fazia com que ela pudesse contratar fisioterapeutas para atender pelo SUS. Mas só ela conseguiu em virtude de ela estar plenamente organizada. E essas oportunidades vão surgir, outras, né? Então, cara, hoje você que tem a sua clínica aí, que você tem, organiza, cara. Coloca em dia tudo direitinho. Empreender é andar na linha. Isso é a mentalidade do empreendedor, é essa. De ter o negócio organizado para que ele possa fluir dentro da legislação vigente. E não adianta, tem que ter. Eu, por exemplo, a minha empresa, a atividade principal dela é fisioterapia. Depois ela tem algumas atividades secundárias, como perícia, laudos, a parte de curso. Cara, eu poderia, que é o treinamento, né? Eu poderia botar como atividade principal treinamento. Eu ia pagar menos imposto. Mas não é a verdade, cara. O que eu faço na minha vida, tudo vai o meu crefito. Tudo vai o meu número ali. E se vai o meu número, é fisioterapia, é a atividade principal. Não tem o que fazer. E essa mentalidade vai fazer você subir de nível. Se você tiver a mentalidade empreendedora, o próprio universo vai te trazendo, vai te acercando e vai te dando as oportunidades para você evoluir nessa sua carreira aí, né? Exatamente. Esse era o próximo tópico, né? Porque a gente é organizado em tópicos. Eu estou com a listinha aqui, estou acompanhando, né? Casualmente as coisas vão fluindo justamente para isso, né? Nas coisas que a gente fez de tópicos, né? Só para falar para a nossa audiência, não, isso aqui a gente conversou antes do que a gente ia conversar aqui. A gente não chegou, vamos tomar um chopp hoje. Hoje a gente toma, vamos tomar um chopp. Mas aí entra realmente nessa questão da mentalidade empreendedora, né? Que é o cara saber que ele faz parte de uma engrenagem. E que nessa engrenagem ele não pode falhar.
Ele não pode ser uma engrenagem sem um dente. Por quê? Porque quando chegar naquela parte ali, a máquina não vai funcionar. E aí, sim, aí entra aquela questão do teu retorno. E quando eu falo do retorno, é da lei do retorno e do retorno que tu vai ter pro teu negócio também, né? Não só a questão do universo conspirar. Muitas vezes os pessoas acham, eles são místicos, eles falam isso, mas eles são místicos, por isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tudo que tu dá para alguém, tu recebe de volta, sim, e muitas vezes em dobro. Exatamente. Então essa questão, por exemplo, assim, atender sem recibo, né? Pô, não, mas é que eu fiz um preço especial. Não faz um preço especial, tu tem o teu preço. Tu, quando vai no médico, tu pede para ele fazer um preço especial, tu até pode, mas ele não vai te fazer. Não. Por que o fisioterapeuta vai fazer um preço especial? Porque ele quer entrar na guerra de preço, não quer entrar do valor. Olha, o meu preço é esse, porque eu tenho 26 anos de formado, né? Pô, mas eu ralei para estar aqui, fiz um monte de curso para estar aqui, e aí, não posso vender por menos o meu trabalho. E não só isso, né? Eu resolvo o teu problema. Essa é a garantia, né, cara? Eu falo garantia, mas... Cara, eu nunca fiz isso que o teu colega fez, mas eu vou adotar. Eu acho isso muito legal. Cara, garantia... Muito, muito legal. Você tem certeza, cara, que a pessoa vai melhorar. O problema é que a gente vive num lugar cheio de pessoas, sei lá, que não fazem o trabalho como tem que ser, ou às vezes o cara fica economizando no tratamento para alongar o tempo que o paciente vai estar ali com ele. Então, assim, cara, a garantia, você dizer que vai resolver o problema do paciente, o que você diz assim, eu vou dar o meu melhor para resolver o teu problema, sabe? Então, assim, isso tudo... sabe que essa questão de garantia, de ser proativo, isso na minha vida, até sem saber, tem um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que um cara levantou, fez um estudo aí de quais são os hábitos das pessoas que mais tiveram sucesso no planeta desde 1800. É um americano que estudou. E o hábito número 1 é proatividade. E eu sempre fui, cara, desde sempre proativo, sempre dando um passo à frente, de querendo evoluir nesse sentido. E teve uma passagem muito emblemática na minha vida profissional, que uma vez eu pedi para fazer um plantão de Natal, porque eu queria levantar uma verba para ir para a praia, né? Sempre vivendo numa escassez lá na década de... Era antes do meu filho nascer, então era em 2009, por aí. Então, assim, sempre ali naquela escassez e ali, pegando um plantão e tal. E aí peguei um plantão e aí era um feriadão, assim, tipo 24, 25, 26, 27. E aí no dia 24 era fim de tarde, né? Vai ter o Natal, vai ter a ceia e tal. Me toca um telefone e o cara me diz assim, não desliga, por favor. Eu disse, não, mas não vou desligar. Você é a única esperança. Mas como assim? O que quer? Não, eu já liguei para vários fisioterapeutas. Meu pai teve alta do hospital, teve um AVC, ficou com muitas complicações, principalmente respiratórias, e o médico disse, olha, ele pode ir para casa, mas sem fisioterapia motora e respiratória, ele não pode. E aí eu disse, não, tudo bem, só que assim, eu moro em Otávio Rocha. Otávio Rocha, tipo, dá 40 quilômetros daqui, da minha cidade. Aí eu pensei assim, não vou dizer pro cara que não vou, né? Na época eu cobrei, tipo assim, olha, eu vou, mas eu vou ter que te cobrar uns R$300 para ir e tal. Daí o cara não pode vir. Cara, fui lá, atendi o cara me pagou em nota de 100, eu nunca tinha visto a nota de 100 azul. E aí dali, cara, fui pegando assim um boca a boca, fui atendendo outras pessoas da família, cara, eu fiz uma clientela naquela região e faturei muito bem, ganhei muita grana lá naquela... E tudo vem a partir da proatividade. E isso é a mentalidade de empreendedor, de você ser proativo, de antecipar problemas, de antecipar soluções, de fazer mais do que é o pedido, né? Porque o seletista, ele tem a tendência de fazer, não, eu fui contratado para fazer isso. E mais que isso eu não vou fazer. Né? E o cara que só faz exatamente o que pede, mais dia, menos dia, ele é demitido. Porque como ele não faz mais do que pedem e os outros, um ou outro faz, o chefe acaba escolhendo, não, aquele ali faz mais, então mas é claro. Vai embora o outro. Então, proatividade faz parte da mentalidade empreendedora. Se eu pudesse
E eu sempre falo isso para todos, cara, seja proativo. Dê um passo à frente, enxergue na frente. Tenta fazer uma visão macro assim e olhar adiante. E não só isso, né? Uma coisa que tu tinha falado já, tu falou várias vezes, né? É tu conseguir olhar e ver o que os outros não estão vendo, né? Justamente aquilo, quem chega primeiro é o que bebe água limpa, bem como tu disse, né? Só que tu tem que ter a mente aberta para as coisas, né? Eu vou te dizer, vou falar de mim, porque sempre é mais fácil eu falar de mim do que falar dos outros, certo? Por exemplo, assim, ó, quando começaram a falar um pouco dos injetáveis para fisioterapeuta, né? Cara, a primeira coisa que eu disse assim, que estão se metendo numa área que não é deles? Que não tem um treinamento, tu vai ter que buscar um treinamento fora, né? Que muitas vezes talvez seja de qualidade duvidosa e assim por diante. Mas depois eu comecei a pensar assim, para ver como tu tem que ter a mente aberta e realmente tu tem que ter o direito de ir e vir nos teus pensamentos, né? E nas tuas ideias. Mas para aí, por que não pode? E é um mercado, o fisioterapeuta trabalha com estética. Por que dentro da estética ele não vai poder trabalhar com injetáveis? Cara, é muito simples. Porque não diz. Não, mas para aí, mas não tem nada na legislação que diz que ele não possa. Porque não é curativo. Não é curativo, é estético. É estético. Lá na lei, por exemplo, do ato médico, diz que não pode ter uma intervenção médica. Né? Mas não é uma intervenção médica. E também, tampouco, é uma intervenção fisioterapêutica. É uma intervenção estética. E é um mercado aberto. Não, e depois é simples, né, cara? Esse mercado se regula da seguinte forma: você é diretamente responsável pelas suas atitudes. Se você se ficar mal e fizer uma agada, você vai ser punido. Uhum. É simples assim. Tem um perfil que eu sigo aqui, é a doutora Mirelli, que ela é da área de estética. Cara, ela todos os dias no perfil dela ela fala isso. Inclusive, ela prescreve medicamentos. Medicamentos estéticos, fitoterápicos, manipulados, que envolvem substâncias não controladas. E, cara, eu acho sensacional o trabalho dessa colega. Ela mata um leão por dia também nesse assunto, mas ela é uma profissional de destaque na área dela, porque ela saiu da média, né? Exatamente. Acima da média. E aí, você acima da média, você tem outro valor, né? Você tem outro valor. E ela pega muito resultado. Ela fez uma sequência de fotos ali de uma paciente que teve o rosto queimado por uma substância, foi numa esteticista não preparada, a pessoa aplicou um produto, torrou a pele da pessoa e ela foi na colega lá para resolver o problema. E a solução desse problema passou por um trabalho fisioterapêutico envolvendo laser e tudo mais, e também por uma prescrição de alguns medicamentos manipulados que ajudaram a pessoa. E o antes e depois da paciente é sensacional. Perfeito. Mas como que ela chegou nesse nível? Capacitação, né? Ela não foi se aventurar lá na área, né, cara? Não foi se aventurar ali nessa parte aí. Outra área da fisioterapia pouco explorada, e tem um perfil no Instagram também que fala muito sobre isso, que é o Daniel Alveno, que é os cuidados paliativos, né? Daquele paciente que está em fase... Está bem alto. Está bem alto. Até a biomedicina está falando em cuidados paliativos. Eu tenho uma ex-aluna minha, ela se formou, eu nem sabia que ela tinha se formado. Ela é biomédica e ela faz cuidados paliativos, sendo biomédica. Então, cara, aí, por exemplo, assim, às vezes ele tem que responder, eu vejo as caixinhas dele, eu acho engraçado, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, mas vai cuidar o quê? O cara tá morrendo. Aí que tá, né, meu? É esse... É ali que tá o negócio. É dar um conforto pro cara, qualidade de vida no final da vida. Cara, tem um ditado para isso, eu não me lembro que ditado, talvez tu saiba esse ditado, eu lembro dele. É conseguir ver onde os outros não conseguem. Tem um ditado sobre isso. Cara,
alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Não o do Walt Disney. O Walt Disney é perfeito também serve para isso, né? Aí, assim, ó, por isso que eu acho assim, ó, se você quer ser um profissional diferenciado, primeiro você tem que estar aberto, sabe? Assim, você tem que deixar, não julgar as coisas com um olhar assim superficial. Absorve aquela informação, coloca ela no teu radar, né? Deixa ela trabalhando, dá uma estudada no assunto, vai aprofundando com o tempo, porque às vezes você deixa passar grandes oportunidades por ceticismo, por pré-julgamentos. E hoje a fisioterapia, Perfeito. cara, eu digo, às vezes a pessoa diz, mas como, vamos falar da fisioforense, mas como é que a fisioforense vai encontrar o direito? Nada a ver, direito é lei. O que é fisioterapia? Não sei o quê. Cara, como o teu olhar está superficial. Olha só, na justiça é assim, ó. O cara sofreu um acidente de trabalho, se machucou. Como é que ele é indenizado? Ele é indenizado por quanto de movimento ele perdeu e quanto de capacidade de trabalho ele perdeu por falta de movimento. Aí ele vai para o INSS, para ele ganhar o benefício dele, o que ele precisa fazer? Ele precisa provar o quê? Perder o movimento. Aí ele sofreu um acidente de carro, vai acionar o DPVAT quantifica o valor que ele vai receber através do quê? Da perda de movimento que ele teve. Aí o cara tem um problema criminal lá, surrou o vizinho vai pedir uma indenização. A indenização vai ser por o quê? Por perda de movimento. Então o cara tudo passa pela perda de movimento. Óbvio que a fisioterapia forense não vai entrar na área tributária. Talvez até entre, se for numa isenção fiscal. Mas não, é tudo pautado na perda de movimento. Só que às vezes a pessoa tem aquele pensamentinho muito pequenininho. Né? Tem que deixar abrir a cabeça, cara. Mas, vamos falar aqui do digital, então, por exemplo. Né? E quando eu te disse antes, mais cedo, né, na live, eu devia ter começado isso 2 anos atrás. 2 anos atrás eu estava na universidade, na verdade faz 1 ano que eu saí, mas 2 anos eu estava atrás, eu nem pensava no digital, porque assim, vou dar aula no digital, veio a pandemia, né, as universidades tiveram que se adaptar, e a gente tem que se adaptar em 24 horas, cara. Foi 24 horas, porque foi dia 9 de março, o último dia que eu tive dentro da sala de aula. No dia 10, era aula no digital e te vira. Né? E eu nunca tinha pensado aqui, que é o que eu faço agora todos os dias. Amanhã eu vou dar aula. Cara, eu vou dar a minha aula como eu quero, do meu jeito, com a minha política, como eu quiser. Né? Mas é a minha aula. Depois eu subo ela para o YouTube. Olha o tempo. E por que isso? Não, isso não funciona. Não. Vou virar um blogueirinho. Como muitos colegas ainda, né, dão uma debochada. Eu dou uma risada. Tudo bem, é verdade, tá aí. Mas eu estou dando aula, eu estou aparecendo. Né? Eu estou plantando. Né? E são áreas que antes eu não via e via com ceticismo. Como é que eu vou dar aula no YouTube? Como é que eu vou dar aula numa live aqui? E aí eu comecei a pensar, e agora? Dar aula num quadro, não dá. É ruim. Iluminação, montei um estúdio, montei um lightboard para mim, onde eu consigo escrever, né, numa placa de acrílico, e eu estou dando aula e as pessoas estão vendo ao mesmo tempo. Né? Agora, se eu tivesse pensando ainda como um professor lá de sala de aula, eu não ia ter entrado. Cara. E isso entra nisso, por exemplo, eu estou falando de mim, como mentalidade empreendedora. Porque eu tive que me reinventar. Hoje, assim, cara, quem é meu aluno sabe, eu digo assim, ó, você não tem mais chance no mercado de trabalho se você não tiver uma rede social organizada. Você tá anos-luz longe do cara que tem a rede social, porque o paciente vai na rede social, cara. Ele vai olhar o seu perfil, ele vai dar uma stalkeada em você, ele vai ver, ele quer de repente ver um vídeo seu lá no atendimento, o que você está fazendo. Cara, e aí você tem uma rede social toda bagunçada, a sua autoridade cai lá no dedão do pé. Não tem como. Então aí eu sempre recomendo para os alunos, cara, você tem que ter uma foto de perfil
a sua foto, que apareça do ombro o seu rosto, porque a pessoa vai se conectar com você naquele momento ali. O seu arroba tem que ser um arroba fácil de você falar e a pessoa gravar. Não pode ser um arroba com underline, com número, com acento, com um negócio desse tamanho, que você fala e a pessoa não lembra, né? A sua bio tem que comunicar o que você, o problema que você resolve, né? Sei lá, uma bio do tipo assim: resolva a sua dor o mais rápido que eu puder, saia sem dor do meu atendimento, coisas assim. Porque hoje o que acontece? Às vezes eu foco muito no meu nicho, claro. Às vezes o cara vem na minha caixinha e diz assim: eu tô tentando estou 1 ano no mercado e não consigo trabalho. Ninguém me fornece um paciente, ninguém me fornece um processo para trabalhar. Aí eu vou olhar, daí a primeira coisa que eu faço, o cara me chama no Instagram, eu vou lá olhar o Instagram do cara. Primeira coisa que eu faço. Ou o Instagram tá fechado, e aí não tem como saber, ou o Instagram tá aberto. Aí tá aberto, tá lá. A foto do cara toda bagunçada, que não dá para enxergar a pessoa. Uma bio que não dá para entender. Aí na bio tá escrito assim: Douglas, capricorniano, pai do Bruno e do Bernardo, colorado, ama churrasco. Meu, ninguém quer saber isso aí. O paciente não quer saber. Ele quer saber o problema que você resolve. Aí olha mais para baixo lá nas minhas fotos. Só foto ou de sunga, ou de biquíni, ou sei lá, bebendo, né? Fora Lula, fora Bozo, fora não sei o quê. Meu, pensa assim, ó. Isso eu vi de uma paciente. Me indicaram uma fisioterapeuta pro meu marido. Fui olhar o Instagram da guria, só foto de biquíni. Jura que ela vai deixar o marido ir lá? Não vai. Você perde o cliente por causa da rede social. Então a rede social tá louca, cara. Hoje tem que estar impecável. Tem que estar profissional. Assim, ó. Perfeito. Se a rede social de você não pode ser o cartão que queima você, um lugar onde o seu filme é incinerado, é melhor não ter, então, né? Do que ter uma rede toda bagunçada. E eu digo ou tem ela separada, tu pode ter várias contas, né? Eu tenho a minha conta pessoal, que ela é fechada, né? Eu acho que nem tu tem acesso à minha conta pessoal, por exemplo, a gente se conhece, né? Eu tenho essa que nós estamos aqui, que é onde eu trato do raciocínio clínico, né? Ainda tem advogados, porque eu usava antes ela para ter o contato com os advogados, né? Para quem não sabe, está nos assistindo aqui, eu sou aluno do Douglas, aliás, o que conseguiu o cliente mais rápido. Conseguiu o trabalho mais rápido da história do CZP. Isso. Né? E aí eu criei um só para os advogados, que é o Dr. Klaus, fisioterapeuta forense. Né? Porque eu estou tentando migrar os advogados para lá. Ainda tem muito advogado nessa conta aqui. Mas eu estou tentando migrar para lá e ficar só com os fisioterapeutas aqui. Por quê? Porque é aqui que eu trabalho diariamente, né, o raciocínio clínico. Raciocínio clínico, empreendedorismo, né, a mentalidade empreendedora do fisioterapeuta. E isso tem que ter esse cuidado. Se tu entrar aqui nesta conta, tu não vai ver outra coisa. Tu vai ver só coisas voltadas para isso. No fim de semana, para mostrar que eu sou um ser humano como qualquer outro, eu mostro lá, né, faço lá, tô lá jogando meu beach tênis, então eu faço um storyzinho, coloco ali, ou quando eu tô com a minha moto, mas aquilo é para mostrar que eu sou um ser humano também. Eu não sou só raciocínio clínico, né? Mas as postagens, eu diferencio muito essa questão de stories e postagem. E hoje em dia eu faço só reels, basicamente. Eu não tenho feito carrossel. Eu acho que o reels eu consigo me comunicar melhor com o meu público. E aí, né, eu não coloco nos meus reels, nas minhas postagens em geral, coisa do meu dia a dia. Eu vou colocar lá no Stories, que aquilo fica 24 horas e pronto, sumiu. Sim. Né? Porque essa preocupação com as redes sociais, ela é muito importante, sim. É muito importante, porque as pessoas vão lá.
E isso eu falo porque isso acontecia desde quando eu era professor. Né? Quando eu era só professor, até tinha já, não, eu já tinha conta no Instagram, mas eu andava mais no Facebook. E os alunos sempre queriam entrar no meu Facebook. Iam lá me stalkear, parará, e o meu Facebook era fechado. Aí eles chegavam para mim e perguntavam, professor, eu quero entrar no teu Facebook, não sei o quê. Não, mas o que tu quer lá? Não, eu só quero ser teu amigo lá. Mas lá é o meu espaço pessoal, onde lá eu me manifesto politicamente, ou né, eu ponho as coisas que eu penso, ou simplesmente eu ponho besteira minha. Aí tanto me encheram o saco, né, porque queriam, tá bom. Eu vou fazer uma conta, fiz uma conta nova, né, uma conta que é só para eles. E lá, sim, aí eu comecei a me dar conta que lá eu podia ter um relacionamento de professor para aluno com alguma coisa que agregasse para eles. Por quê? Porque eles seguirem o meu dia a dia, né, das coisas que eu faço, se eu estou escovando o dente, eu não estou escovando o dente, se eu cortei cabelo, eu não cortei cabelo, isso não agrega alguma coisa para eles. Isso eu tenho meus grupos de família. É. Né? Agora, A ter essas coisas bem separadas é muito importante. a rede social, cara, hoje é muito legal, assim, você pegar a motorização do paciente, que a gente pode hoje filmar o atendimento, né? Você filmar lá o seu estúdio por dentro, né? Se você trabalha com Pilates, seu consultório, deve fazer um stories, ó, aqui você vai ser bem atendido, você tem lugar para estacionar, é climatizado, nós cumprimos todas as normas de higiene, né? O atendimento é preferencial, é individual, você vai ser atendido por profissionais extremamente qualificados que vão resolver seu problema. Isso tudo tem que estar na tua rede social. Hoje o Instagram e o Facebook, eles são as redes mais que mais as pessoas dão stalkeadas, que vão buscar, né? Depois a gente tem aí o LinkedIn também, que as pessoas vão olhar quem você é lá, mas não tanto o paciente comum não faz isso. E vem crescendo fortemente o TikTok, né? E você não precisa fazer dancinha para estar lá no TikTok, até porque eu acho que isso perde a autoridade do profissional. Mas você pode dar dica, assim, ó, fazer um Reels dizendo, ó, 3 dicas para dor nas costas. Deite de lado. 2, compre um colchão novo. Faça alongamento. Cara, isso é muito legal. Interage, engaja com o paciente. A pessoa vê que você está... Eu tenho TikTok também. Também tenho TikTok. Então... Né? E aí vem a questão de conseguir te organizar, tu, profissional, conseguir te organizar, né? Porque se tu não for organizado com relação a isso, tu perde muito tempo nas redes sociais, porque tu tem que produzir, tu tem que publicar, né? A não ser que tu comece a pagar alguém para publicar. Eu ainda não faço isso. Eu ainda não faço isso porque eu não tenho tamanho para isso. Né? Espero um dia poder. Né? Mas para isso eu tenho que me organizar. Então, por exemplo, assim, ó, domingo de noite é o dia que eu me programo para fazer todos os meus scripts, né? Do que eu vou gravar, né? Para a semana. E aí, segunda-feira, eu tenho um período que é livre, de manhã, eu sento ali e faço vários vídeos. E deixo guardado. Porque o Reels eu não sei ainda como programar. Né? Nem sei, eu acho que não tem programação para Reels. Tem, agora tem. Tem? Tem. Lá no Facebook Business /Creator, tu consegue programar o Reels agora. Deixa prontinho. E para quem tá nos assistindo e sabe, deve estar pensando assim, puxa, mas e aí como produzir conteúdo, como fazer as postagens? Tem uma ferramenta gratuita chamada Canva. 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 Você cria uma conta lá, né? E lá, a partir gratuitamente, você pode criar as postagens. Você diz, eu quero fazer um stories, tem o formato certinho, se é pro feed. Exatamente. Né? Mas eu queria ter uma aula de Canva. Digita no YouTube assim, ó, como usar o Canva. Cara, vai ter aulas e aulas. Meu conhecimento hoje, ele está à disposição. Se você escrever na mão de qualquer um. Como criar um calendário editorial para o meu Instagram, vai vir lá 800 mil dicas de como que você faz isso. Então, cara, realmente hoje, você sendo proativo, né, você buscando
de maneira proativa o conhecimento, ele está à disposição. Então, isso faz parte também do empreendedorismo, de você saber fazer a gestão das suas redes sociais. Acho que tem que ter também a parte, mostrar que você é uma pessoa de carne e osso, né? Então, fazer um bom dia lá, começando hoje o dia na clínica e tal, hoje vai ter tantos pacientes, hoje eu vou resolver a dor de várias pessoas, hoje eu vou deixar várias pessoas saudáveis, e aquilo vai engajando, né? Então, enfim. É a vida É isso aí, cara. Oi? É a vida de terapeuta. Porque tu tem que divulgar o teu trabalho. Então tu vira realmente, tu tem que ser um empresário. Tu tem que parar de achar que a tua vida é só atender. Né? Porque tu tem que tirar os pacientes de algum lugar. E tu precisa te vender, tu vende a tua imagem. Né? Aí tu vai aparecer lá com uma camiseta toda desgrenhada. Não. Né? Tu vai cuidar um pouco da tua imagem, né? Tu vai aparar a tua barba, porque tu vai fazer uma live. Né? Por exemplo, me perguntaram por que nas minhas lives que eu dou aula eu estou sempre de preto. Porque eu tenho um fundo preto atrás de mim e tenho, né, uma lâmina de acrílico no meio. Se eu tiver colorido, eu vou chamar mais atenção do que o que eu estou escrevendo. Então ali eu tenho que estar com uma camiseta preta, por exemplo, ou um blusão preto, alguma coisa assim. Né? Por quê? Porque é naquele espaço. Como eu atendo a domicílio, muitas vezes eu faço um stories dentro do elevador. Porque é o momento que eu estou sozinho ali, e aí sim, eu estou com uma roupa um pouco mais descontraída, mas eu foco mais em mim. Né? Por quê? Porque o que interessa é a informação que eu estou passando. Então eu vou fechar um pouco mais, porque eu não estou vestido como se eu estivesse no consultório. No consultório eu posso estar mais formal. Né? Aliás, por exemplo, eu acho muito legal esses scrub que eles usam agora, essas roupas que parecem roupa de bloco, né? Cara, eu acho aquilo muito legal e passa uma imagem muito legal do fisioterapeuta, né? Com aquela roupa trabalhando na clínica dele. Dá uma liberdade de movimento e ao mesmo tempo passa um ar de profissionalismo. Eu acho aquilo muito bacana. Né? Sair um pouquinho da questão do jaleco. Mas, cara, é desafiador para o fisioterapeuta, né? A gente somos 350 mil profissionais no Brasil, ou mais já deve ter mais que isso. A grande maioria não trabalha com empreendedorismo, não tem mentalidade empreendedora. O brasileiro, de modo geral, prefere ganhar R$2.000 garantido do que 10 mil flutuante, onde um mês ele ganha 3 e no outro ele ganha 13. Ele prefere ganhar 2.000 fixo, né, e garantido. Mas, cara, empreender é desafiador, mas é libertador, né? Você ter liberdade de escolher como você vai fazer a gestão da sua vida é libertador. Esses tempos apareceu na minha caixinha uma pergunta assim. Que o problema da pessoa não era dinheiro, porque ela tinha agenda cheia. O que fazer com a agenda cheia? Como resolver o problema de agenda cheia? Quando você está com a agenda cheia e lotada, está na hora de aumentar o preço. Exatamente. Está na hora de subir o preço. Mas eu vou perder paciente. Sim, você vai, mas você vai abrir horários para os que querem pagar mais vir para você. Exatamente. Porque quem vem que as pessoas vivem naquele medo de perder paciente. As pessoas estão com medo de perder paciente, não de ganhar paciente. E o cara que vem por preço, ele vai embora por preço também. E aquele cara que veio, que você gera valor nele, ele não vai reclamar que você subiu o preço. Você vai explicar para ele os motivos, em virtude da qualificação, enfim, aí você vai ter lá vai elencar os motivos, e automaticamente você vai abrir vaga para que outros pacientes venham até você. E até porque o paciente que paga mais caro, normalmente o ciclo social dele são de pessoas do mesmo nível financeiro que vão poder trazer pessoas similares para dentro da sua clínica e pagar o valor que você merece, né? O valor que você vale de verdade. Então, exatamente. Parar de brigar por preço é inteligente, né?
um ajuste correto aí dessas questões envolvendo preço, né? São 21 horas e 44 minutos. Cara, não podia ser diferente, tá? Esse espaço aqui, né? Não só porque tu é tu, cara, tu tem um lugar na minha vida, porque quando eu precisei, tu apareceu, e eu acho que não podia ser diferente, a vida é assim, ela coloca as pessoas no caminho da gente porque precisa, né, para virar a chave. Tu é um cara que virou várias chaves na minha vida, cara, né? Foi o ator que proporcionou que eu virasse várias chaves e ainda continua. Não é à toa que eu digo, né? Tu tem aquela questão, né, que tu é a média das 5 pessoas com que tu mais convive ou que tu admira. Tu é uma das 5, com certeza. Na verdade, eu encontrei 3, tá? Tu é um desses 3, então tá me faltando 2, certo? Mas, cara, esse aqui é um espaço que, com certeza, tu trouxe mais pessoas para a audiência do que por mim, certo? Então, eu gostaria que tu fizesse o teu jabá, cara. Tu vende aqui o teu negócio, porque senão, como é que eu vou falar de empreendedorismo aqui, de, né, mentalidade, e tu vem aqui e eu não deixo tu falar do teu curso, né, que eu comprei, que é um baita de um curso, recomendo, né? Não é nenhuma nem 2 vezes que já me procuraram, tá, para saber do curso. Assim, vai, porque assim, ó, ele entrega muito mais do que ele vende, né? Então vai lá, cara, fala. Eu sei que tu vai ter agora uma imersão. Manda bela. Valeu. Cara, obrigado pelo prestígio aí das suas palavras, eu fico lisonjeado. É gratificante saber que o teu propósito está sendo atingido, né? Eu, quando entrei no digital, o meu propósito é que a minha voz chegasse ao maior número de fisioterapeutas para que eles se transformassem em fisioterapeutas forenses, sendo mais valorizados e bem remunerados, porque hoje a minha promessa como fisioterapeuta forense é te ensinar a trabalhar com ele e faturar R$1.000 com um atendimento. Hoje o fisioterapeuta talvez ganha 5, 10, 15, 250, ou talvez por atendimento, mas a minha proposta é que você ganhe R$1.000 com um atendimento através de fisioterapia forense. Dentro disso, eu tenho sim um curso onde eu ensino e transformo, se você seguir o meu método, e te transformo em fisioterapeuta forense em 8 semanas. Eu garanto isso. Hã? Não ganhei nada para isso, e eu garanto, transforma mesmo em 8 semanas. A gente, depois de 300 alunos, acho que acertei a mão. Então, assim, cara, a área de fisioterapia forense é muito disruptiva. Ela é um oceano azul que vem se expandindo, né? Como eu disse no começo e ao longo da nossa live aqui, quem chega primeiro bebe água limpa. Para ajudar e apresentar a área, porque não dá tempo de eu falar aqui tudo que a fisioterapia forense eu vou fazer nos dias 4, 5 e 6. Deixa eu só confirmar, de outubro. É terça, quarta e quinta. Que eu tô sem... isso mesmo. 4, 5 e 6 de outubro eu vou fazer a jornada da perícia fisioterapêutica, um evento gratuito, onde eu dou 3 aulas só sobre fisioterapia forense. No primeiro dia eu apresento a área, falo um pouco da legislação. No segundo dia eu falo de mercado de trabalho, como que você vai trabalhar nessa área. E no quarto dia eu explico, no terceiro dia eu explico como cobrar, quanto cobrar e como receber nessa área. E abro vagas para o CZP, que é o Começando do Zero na Perícia. Se você quiser se inscrever, você vai na minha bio e te inscreve gratuitamente lá na Jornada da Perícia Fisioterapêutica, que é um evento incrível. É a 11ª jornada. Ao longo da jornada talvez a jornada da perícia fisioterapêutica, talvez não, com certeza é o maior evento envolvendo a fisioterapia forense. Já passaram pela jornada mais de 35 mil fisioterapeutas inscritos que se inscreveram e assistiram às aulas. Hoje, o meu Instagram é o maior Instagram de fisioterapia forense do Brasil, porque as pessoas acreditam na minha mensagem. Eu tenho gratidão a todos os alunos, eu honro os alunos. E se você acreditar na minha mensagem, com certeza você vai se transformar em fisioterapeuta forense em 8 semanas. E se isso serve para fazer propaganda do CZP, e de novo, eu não ganho absolutamente nada por isso, faz o seguinte, ó, vai no Google e joga fisioterapia forense. Vai aparecer esse cara aqui.
Ó, Esse cara aqui que aparece. ó, o Ricardo entrou aqui na live, esse é aluno da turma 2 ou Aham. o Ricardo hoje, cara, ele conseguiu garantir o direito constitucional dele de atuar como assistente técnico numa perícia que a gente tem sofrido cerceamento, e ele Sim. foi um cara que conseguiu garantir o direito dele trabalhar. Parabéns. Pô, agora essa live aqui vai cair. Entrou o Márcio Miranda aqui. Caramba, cara. Márcio Miranda é um perito de São Paulo, experiente, cara que trabalha há anos com perícia, uma referência em perícia em São Paulo, um empresário gigante, baita empresário Legal. também, um cara sensacional. Parabéns. Ele organizou um evento de perícia fisioterapêutica no meio da pandemia, eu ajudei ele. Foi a empresa dele, a Peritotec, que a gente fez lá. Cara, foi um baita evento. Obrigado, Márcio, pelo prestígio. Obrigado, Ricardo, pelo prestígio também. E é nóis, cara. Eu agradeço também. É isso, cara. Ah, legal. Então, assim, ó, gente, só para acabar a questão do Google, né? Porque eu fiz o meu Google, o meu negócio, que é uma forma de eu conseguir me colocar como fisioterapeuta, e boto a partir, né, de fisioterapeuta forense. E eu paguei um cara para fazer isso. E quando o cara foi lá e procurou e começou a procurar, colocar a hashtag, só aparece tu. Quando fala em fisioterapia forense no Google, tu é o cara que aparece. Então, isso é a colocação, isso é reconhecimento, isso é agregar valor, né? Então, pô, não fazer o CZP e fazer outro, sem demérito dos outros. Até porque eu não conheço, né? Mas o que eu conheço é que, assim, ó, não interessa se tu tá lá dentro, tu acabou as tuas aulas, mas tá dentro daquele período, ou se tu quer contratar outro período, tu continua recebendo aula e mais aula e mais aula, e esse cara fala, e ele fala, ele fala, e ele não para de falar. Né? E cada vez agrega mais alguma coisinha, né? E eu tô lá dentro. Eu tô lá dentro, né? Então, assim, ó, gente, se vocês se interessaram por essa área, faz o curso do Douglas, cara. Faz o curso do Douglas mesmo. Né? E se tu gostou de, né, raciocínio clínico, que é o que eu falo, né, eu tenho a minha mentoria também, certo? Onde eu ajudo fisioterapeutas a desenvolver o seu raciocínio clínico, e nisso entra também a mentalidade empreendedora, certo? Porque não tem como desvencilhar. Como é que tu vai querer ganhar mais com raciocínio clínico se tu não investe no teu empreendedorismo, certo? Então eu tenho que passar por isso, né? E é por isso que eu faço essas lives todas as terças-feiras, é por isso que eu faço as minhas lives de quarta, que normalmente é um assunto, né? Que eu abro lá uma caixinha, né? Amanhã eu vou falar de artrose de quadril, né? Casualmente foi o meu fisioterapeuta, o cara que me trata, que foi lá, né? Fala lá de artrose de quadril para mim, né? Vou lá falar, né? Amanhã, dei a aula no Moodboard, no Lightboard, né? Por quê? Porque a minha proposta é, né, ajudar o fisioterapeuta a desenvolver o raciocínio clínico dele em 6 meses. Justamente porque ele possa agregar valor, né, no trabalho dele. Né? Agregar valor para quê? Para comprar mais, é óbvio que sim. Agregar valor só por agregar valor é vazio isso. Vazio. Dizer que tu vai agregar valor, né? Agregar valor, sim, é tu fazer com que o cara possa voltar a correr, porque ele gostava de correr e ele não conseguia correr porque tinha dor, ou pegar o filho no colo, como tu falou antes. Né? Não, mas isso tem que reverter para ti, como profissional. Então, sim, o raciocínio clínico, né, que eu vendo na minha mentoria, é para agregar valor para que tu possa cobrar mais, para que tu possa comprar aquele carro que tu quer, para que tu possa mudar de casa, e assim por diante, né? Então, sim, a gente trabalha aqui no digital, o Douglas. Eu aprendi com ele. Eu estou aqui, uma grande parte, cara, é por tua causa, cara. Tá? Eu sou muito agradecido. Cara, eu sou eternamente agradecido, cara. Um dia a gente vai estar velhinho. Eu sei, tu é mais novo do que eu, né? Mas tu vai ficar velhinho também. Eu já vou estar lá. Vou estar te esperando. A gente vai estar sentado lá em Garopaba, na varanda de um de nós dois, tomando uísque, olhando o mar. Bora. Adorei. E falando do que a gente viu no passado. Pô, Garopaba. Porque meu sonho também é ir para lá e morar lá, cara. Poder trabalhar de lá. Praia. Sair dessa umidade, né, cara? Caxias aqui tá louco, né, meu? Eu quero sair da loucura de Porto Alegre.
Mas é isso, cara. Bah, eu só tenho a te agradecer por ter participado da minha live, cara. Bah, agradeço muito, tu agregou muita coisa, Tamo tá? junto. Muita coisa mesmo. Agradeço, me sinto muito honrado pela audiência que tu me trouxe, tá? Porque onde tu vai, tu arrasta a gente, queira ou não queira, as pessoas te ouvem. Tu é, tipo, tu é messiânico. Ó, eu tenho outro no jabá aqui embaixo, ó, o Ricardo. Eu fiz e Ó, mais um, é isso aí, Ricardo, é isso mesmo. Ô, Ricardo, diz que eu não tô mentindo, então, né? Esse cara, Obrigado aí, tudo, Ricardo. ele entrega muito mais do que ele promete. Muito, muito, muito. Beleza. Mas é isso, cara, então. Valeu. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez, Bora. agradeço a audiência. Semana que vem, né, sempre às 20h30 eu estou aqui. Ah, eu quero te pedir uma permissão, pedir aqui de público, né? Posso subir essa live pro meu canal no Claro, YouTube? tranquilão. Pode. Certo, eu sempre subo ela, as minhas lives daqui eu subo pro YouTube, para ter um outro tipo de público. Tá, Né? pode. E eu coloco aqui também o link sempre. Tá? E depois tu me diz ali em off, né? Se tu quer que eu te marque para te repassar ou não, fica bem à vontade, não tem problema. Bota só o meu Instagram, tá bom. @Douglas Garcia tá valendo. Tá bom, tá bom. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Boa noite, fiquem todos bem. Tudo de bom para você. Abraço. Vou falar aqui ainda um pouquinho. Então, gente, eu queria agradecer vocês por essa noite, né? Pela audiência qualificada de vocês. Muita gente entrou. Agradeço muitíssimo, certo? E nos vemos amanhã. Amanhã, às 20h30, né? Tem a live aqui, né? Só que daí é aula de artrose coxofemoral. E podem mandar também, né? Eu sempre abro caixinhas, né, para sugestões para as lives. Tanto para essa live aqui, né, onde normalmente é só discussão e a gente, né, eu sempre trago algum convidado, às vezes sou eu sozinho. E também as lives de quarta, que é quando eu dou uma aula, certo? E convido vocês, se o que eu falei aqui faz sentido para vocês, né, a mandar um direct para saber um pouquinho mais da minha mentoria, onde eu ajudo, como eu disse antes, fisioterapeutas a desenvolver seu raciocínio clínico e a mentalidade empreendedora. Certo? Por hoje era isso. São 21h57. Foi longa a live, mas foi muito gostosa, né? Muito legal, muito boa de falar. E por hoje era isso. Um grande beijo a todos vocês. Boa noite. Fui.